sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lincast. Meu nome é Juliana Moreira, sou médica e gestora em saúde e hoje estou com uma participação super especial aqui da Patrícia Pinheiro, que é especialista em inovação em saúde e que foi executiva sênior, por mais de 27 anos em empresas como a Johnson & Johnson, a Novartis, e a gente vai falar sobre o tema em que ela é especialista, que é exatamente esse tema de inovação na área de saúde. Seja bem-vinda, Paty, que coisa boa estar com você aqui. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. E o tema é o que eu mais gosto de falar, então estou me sentindo em casa. Com certeza. Eu estou me sentindo em casa. Obrigada pelo convite. Bom, vamos começar, contando um pouquinho quem é a Patrícia, contando um pouquinho da tua história, tá? Conta pra gente, Paty. Conto sim. Como a Ju falou, eu trabalho já há muito tempo, na indústria farmacêutica, nessas duas casas, e toda a minha experiência foi voltada para profissionais de saúde, o tempo todo, de forma incansável e em busca de soluções para as dores dos mercados em que eu trabalhei. Sim. Então, dentro desse novo ecossistema de saúde, Ju, a gente percebe uma mudança muito grande, Sim. Onde, em vez de focar em soluções, a gente tem que focar em vez de focar nos problemas, focar exatamente nas soluções, Sim, é isso mesmo. Muito bem, Paty, e assim, 27 anos é muito tempo, Então, não façam conta. Ju, por favor. Quando eu falo que tenho uma filha de 28 anos, que sou vó da Heloísa de 2, e tenho 27 de empresa... Não, a gente vai investigar direitinho isso, porque isso está esquisito. Mas, Paty, assim, 27 anos é muito tempo, E eu sei que você já viu muita coisa acontecer, Assim, é um mercado que muda muito, Principalmente nos últimos anos, eu acho que tem passado... Assim, porque quando a gente falava de mudança em saúde, a gente pensava muito na parte científica, na ciência. Mas eu acho que a gente não vê uma mudança só na parte científica. Existe uma mudança de prática mesmo, de comportamento dos profissionais, das empresas de saúde, Conta pra gente, assim, o que é que você enxerga, Que mudanças foram essas, Conta pra gente, ao longo desses 27 anos, da tua experiência, assim, conta pra gente um pouquinho. Ju, na verdade, eu percebo que o que mudou foi o paciente. Sim. Por isso que todo ecossistema de saúde, ele mudou, Hoje, o comportamento do paciente ele é diferente. O paciente não está mais passando na calçada e olha para... é uma clínica... da especialidade tal, eu vou marcar uma consulta, não é assim, Ele está digitalmente o tempo todo, o paciente quer ter uma experiência, Ele hoje, alguns não se adaptaram, mas uma boa parte já entende a importância de ter o canal digital, para ler exames, para às vezes consultas, exatamente. Eu lembro muito quando eu fiz um trabalho no HC de São Paulo, com o pessoal da USP, que o quanto uma paciente do Rio Branco estava emocionada em não precisar fazer uma viagem de tanto tempo, com um custo tão alto, para visitar, para ir para uma consulta com um especialista. Então, eu percebo que existem muitos Brasis, e que esse momento, na verdade, não está querendo atender só o mercado de saúde. Mas eu me conecto com o João da Amazônia, com a dona Nessi do Acre, realmente para atender a necessidade de todos os Brasis. Hoje a gente consegue resolver de forma muito mais rápida, muito mais prática, E aí precisa ter uma adaptação a isso, Então, é uma nova realidade. Eu acredito muito que esse momento de pandemia não tem como, a gente já passou, mas não tem como não falar do quanto que acelerou todo o processo. Com certeza. Eu lembro quando eu entrei numa das empresas, e para implementar a área de inovação em saúde, onde a gente construiu completamente do zero, o que é inovação? Tão genérico, o que é que se faz na área de inovação, E eu tinha vários projetos, um deles era a telemedicina, e todo mundo assim, mas onde tem? E quais os riscos? O que você vai fazer? Eu disse assim, gente, não tem. É exatamente inovar, é não ter certeza, é pilotar, é acreditar, ouvir o paciente, ouvir o cliente, que ele tem que estar no centro mesmo da discussão. Sim. E eu também, como profissional de saúde, até para atender essas dores, fui me capacitar, estudar um pouco sobre transformação digital, user experience, customer service,
técnicas de design thinking para poder entender, porque nem o meu cliente, né, o profissional de saúde, entendia o que é que ele precisava, para onde ele iria, né? E foi nessa busca que eu fui atrás de dores para, através de soluções digitais ou não, mas atender a dor. Sim. Eu lembro, Ju, assim, na prática, visitando um cliente, um grande cliente, que era um cliente até no Hospital da Mil, o Hospital Santa Joana, em Recife, que ele chegou, ele te mandou, né? Paty, eu quero que você patrocine um aplicativo. Eu disse, interessante, um aplicativo, mas para quê? Para quem? Sim. Qual é a dor? E quando eu fiz um diagnóstico de toda o cliente, né, a gente percebe que os pacientes estavam deixando de ir por não ter onde estacionar o carro. Olha só. E às vezes a gente pensa em soluções que tem que ser um aplicativo, que tem que ser uma nova tecnologia, e sim, né, uma das dores precisava de uma solução tecnológica, mas eu percebo muito que, em geral, né, o profissional de saúde ele está muito voltado para o dia a dia de atender o paciente, que ele aprendeu, né, na faculdade, atender como resolver a doença do paciente, mas para ele chegar lá tem uma jornada, que essa jornada ela pode ser muito longa. E tem doenças que o paciente passa a vida toda sem ter um diagnóstico, porque é uma jornada tão longa, tão confusa, que ele se perde. Então, é nisso que eu buscava de forma incansável. Né? E já que você falou, Paty, acho que você já começou a falar um pouquinho de experiência, né? A gente tem falado muito em experiência, a gente vive a era da experiência, mas eu percebo que muito se fala, mas às vezes, assim, não foi totalmente captado, né? Como o exemplo que você acabou de citar, pensou-se numa coisa tão complexa, né? Um aplicativo que sim traz praticidade, né? Eficiência, mas o estacionamento foi esquecido, né? Então, assim, conta pra gente o que é que você tem visto em relação a isso, sobre essa experiência. Eu sei que você também trabalha com isso, né? Que você é especialista nisso, né? Então, fala pra gente o que é que você acha, assim, o que é que está precisando ser alcançado ainda. Ju, não é uma coisa fácil, né? A gente fala, é muito fácil falar, mas vivenciar a experiência mais necessária. Né? Não existe. Você não sai mais de casa para comprar um produto, para comprar um serviço. Você sai para resolver um problema e, de acordo com a experiência que você tiver, isso eu falo para qualquer produto, não só de saúde, é que você vai ser fidelizado ou não. Sim. Né? O ideal é ter aquele ciclo que nunca termina, do cliente fidelizado e que ele vai buscar. Né? Eu escutava muitos médicos dizer, Paty, tem paciente que vem aqui em busca de uma outra coisa que não é nem de medicina, mas ele tem uma confiança tão grande em mim. Então, isso é muito importante, né? É a base de tudo, é a questão da confiança no profissional de saúde. E vivenciar isso, ainda precisa ter um momento onde todos possam perceber que o usuário principal, o convidado principal, né, é o paciente. É verdade. Então, não adianta ficar supondo soluções, supondo experiência. Eu vejo muito clínicas, né, eu vou lá nos Jardins, visito muito aquelas clínicas em São Paulo e tudo. Um piso em mármore, uma xícara, um chá especial. Não é sobre isso. É bem além, né? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Ter sim a base, que é um resultado bom, né? Onde o cliente, realmente, o paciente possa sentir, realmente eu estou sendo cuidado. Isso. Né? Eu tenho aquela sensação de pertencimento àquela instituição, àquele médico, àquela unidade. Vínculos, né? Vínculo. Eu acho que vínculo é a palavra-chave aí, né? O profissional criar vínculos, né? Porque eu vejo muito, Paty, assim, muita gente preocupada em captar paciente, né? Mas, além de captar, você tem que reter, né? Você tem que fidelizar, né? E aí que entra toda essa questão da experiência, né? Dele se sentir parte, né? Sim. E eu acho que esse é o maior desafio, né? Do pertencimento, né? E quando ele chega lá, né? Eu vejo também muito, Ju, não desconsiderando, porque a mídia social, né? O canal digital, ele não nem veio para ficar, também. É uma realidade, não é uma coisa daqui a pouco, né? O paciente está lá, né? Antes de ir para um lugar ou se encontrar com a pessoa, você entra no Instagram e procura a pessoa. Então, a pessoa precisa estar digitalmente presente. Sim. Mas o que eu percebo muito é que o médico, o profissional de saúde, né, não só médico, ele também precisa saber que paciente ele quer atender. Ah, com certeza. Então, assim, hoje em dia,
eu percebia, né, nesses 27 anos, lá atrás, conversava com o médico, ele saía, queria atender paciente. E aí ele atendia no bairro, atendia numa clínica, atendia no hospital e atendia esses pacientes. Hoje eu percebo muito que tem que ter uma clareza do público que você quer. Você tem que falar para aquele paciente. Com certeza. Então não adianta ser um nutrólogo que atende todos os pacientes. Ele tem que, o ideal é escolher um nicho. Ele quer um paciente o quê? De hipertrofia, que vai ter o melhor resultado. Então é para o paciente de hipertrofia que ele vai falar. É um paciente que é uma mulher que teve bebê e está querendo... Quanto mais específico, até melhor, Quanto mais específico, porque a linguagem é para aquela pessoa, né? É como se você dissesse, nossa, essa pessoa está falando para mim. Exatamente. E existe, você falou muito da era de hoje, né? De como tá. Eu vejo uma era também humanizada. Sim. Né? As pessoas querem ser chamadas pelo nome, ela quer ter uma experiência personalizada. E aí tem um passinho atrás do profissional de saúde em busca do autoconhecimento. O que ele tem de ponto forte? Qual é o paciente que ele vai conectar? Qual é o tipo de paciente que ele quer na clínica dele? Para ele falar diretamente para aquela pessoa e ter uma atmosfera não só de consultório como de clínica que tem a ver com esse paciente. Né? É a tal da estratégia, né? Que às vezes a pessoa, como você disse, tem que dar um passinho para trás, pensa, reflete, né? Para que as ações... De tudo, né, Paty? Não só se posicionar na rede social, porque, como você disse, é uma realidade, isso já faz parte do trabalho do profissional de saúde. Mas, Ju, tem muitos profissionais que não sei se acontece com você, mas no dia a dia eu escuto, Paty, eu estou investindo tanto numa empresa e eu não estou tendo resultado. E aí eu olho, o trabalho está bem feito. Mas o que é que ele quer comunicar? Exatamente. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém, não a verdade é essa. Não conecta, né? E a gente tem vários cases assim, né? De pessoas que nicharam, de que escolheram o público, né? Ou então começaram a falar dentro da área de atuação de uma coisa específica, né? E o que não significa que ele não vai trabalhar com outras coisas, mas ele tem que falar especificamente para aquele público, né? E isso tem feito diferença mesmo, né? Então a gente vive um novo momento, uma nova era, né? E eu acho que os profissionais estão sendo... antes a gente sair de uma faculdade, né, eu sou médica, a gente é treinado para ser médico assistencial, né, para tratar doença, né, para tratar o paciente. E hoje o profissional de saúde está sendo bem mais exigido, né, Paty? São muitos desafios. Um desses é esse, né, aparecer na rede social, né, desenvolver habilidades que ele nunca imaginou que fosse precisar ter. A minha geração, poucos têm, né, poucos têm essa habilidade. Meus colegas de turma, poucos têm, né, nem gostam, né? São desconfortáveis, né? A geração anterior, né? Não, a dificuldade, né? É difícil. Não, o pessoal agora não, já sai da faculdade, parece que já sai treinado porque já está acostumado. Mas assim, então tem os desafios, né? E aí eu queria que você falasse também um pouquinho disso, né? Quais são esses desafios que o profissional de saúde, né, tem encarado, né, ultimamente, né? O que é que ele precisa fazer? Quais são as exigências que ele está tendo que enfrentar? Não só profissional de saúde, né? Se a gente abrir um pouco mais, não só no ecossistema de saúde que tem mudado, né? Eu trabalhei com operadora de saúde, com clínicas que serviam com hospitais, com organização pública, né? Com a ANS, com a EBSER, né? Do governo federal. Tudo, né, Paty? E aí a gente percebe claramente a importância de mudar, porque o mundo mudou, né? Eu, como profissional que não sou profissional da saúde, o meu mercado também mudou completamente. Né? As pessoas têm que desenvolver algumas habilidades que não tinham antes. Né? E eu percebo muito que a importância do profissional de saúde entender seus pontos fortes para fazer o que tem de melhor. Então, hoje em dia, graças a Deus, ele pode ser o melhor dentro do consultório e contratar alguém que cuide de todo o resto, mas ele precisa saber onde ele quer chegar. Eu acho que o principal é essa questão de ter uma clareza do que quer. Né? E eu percebo uma nova geração já muito atenta a isso. A minha filha tem 17 anos, vai prestar vestibular para medicina esse ano, e ela tinha uma palestra na escola e ela disse, mãe, eu vou para a palestra hoje. Não, mas a de medicina foi semana passada. Ela, não, mas é sobre empreendedorismo. Olha! Não tem como ser médico sem ter uma visão de empreendedorismo. Porque você é uma marca, você é uma empresa e enquanto você essa chavezinha virada é incrível. Enquanto você não se percebe como empresa, né? As coisas não acontecem, né? E
outra coisa que eu percebo também no comportamento do paciente, que tudo começa com o paciente, né? O paciente chega já com todas as informações. Já aconteceu com você, Ju? Como é que ele chega? Muito, já chega com diagnóstico, tratamento. Até gravei sobre isso esses dias, porque é outra realidade, né? É outra realidade. Então, onde que ele está buscando essas informações? Rede social. Então, por isso a importância de escutar a informação correta, uma curadoria sua. Perfeito. Porque é em você que ele confia, né? Então, a importância às vezes eu conversava com alguns médicos que tinham alguma resistência, eu disse assim, mas você vai deixar ele aprender com outras pessoas? Perfeito, Paty, falei sobre isso esses dias, né? Vai ver que eu estava por aqui escondidinha. Exatamente, porque assim, eu vi uma pesquisa que, primeiro que fala que 78% das pessoas, né, quando recebem uma indicação de um profissional de saúde, isso nesse número na pesquisa específica, talvez você conheça alguma outra com outro número, mas deve ser parecido, visitam o perfil do profissional antes de agendar a consulta, né? E também falava que hoje, quando as pessoas vão buscar informação de saúde, elas procuram mais na rede social até do que no próprio Google, né? Porque a gente até brincava, né? O doutor Google, que dava diagnóstico para todo mundo. Então, assim, realmente, eu acho isso muito válido, né? Então, aproveite isso e use a seu favor, gere um conteúdo relevante, né? Uma informação que vai fazer diferença, né? Oriente o seu público, né? Eduque, informe, né? Educar, né? Porque também tem informação de todo jeito, né? Tem informação boa, tem informação ruim, né? Sim. Então, seja você um canal de informação boa, né? E você aproveita, dá informação para o seu público e cria autoridade, né? Então, assim, acho que isso é uma ferramenta que é uma habilidade necessária, né, para os profissionais de saúde hoje em dia, né, Paty? Eu acho que ajuda muito a mudar a chavezinha, pensar isso. Onde você quer que o seu paciente busque informações? Exato. E ser estratégico nisso também, né? Não é só jogar informação, não, ser estratégico. O que eu quero? Né? Para quem eu vou falar? O que é que esse público gosta de ouvir? O que é que esse público, né? Qual é a dor dele, né? Qual é o problema que eu vou solucionar? Porque às vezes assim, e também eu vejo que o profissional às vezes quer muito falar de doença, mas às vezes, mas o que o paciente quer, ele quer a solução do problema dele, ele quer o resultado, né? Então você tem que focar nisso também, né? O que é que eu vou resolver, né, para você, né? Ou soluções, né, Ju? Soluções, isso. Porque eu vejo muito o paciente querer ter aquela sensação de pertencimento. Né? Então, acredito que, eu lembro muito assim, eu deixo o leque de opções para o paciente escolher, né? Na verdade, não é isso que o paciente está querendo, ele quer que você diga o que ele precisa fazer. Mas, em alguns momentos, né, eu já trabalhei com doença autoimune que não tem cura, e o paciente queria ter opções. Tá. Sim. Se eu usar essa medicação, eu vou ter esses efeitos colaterais, do processo mas não vai me deixar... né? Participar do casamento da minha filha. Sim, sim. Então, eu opto por não fazer. Perfeito. Né? Então, dá as opções para ele, porque quando você participa da decisão, você se sente parte. E uma grande falha no resultado do tratamento, muitas vezes, é por falta do próprio paciente, que não toma medicação, que não faz, e você diz, nossa, o que está acontecendo? Eu fiz uma conduta super avaliada, assim, é uma certeza isso aqui dá certo. O que está dando errado? A parte do paciente, por isso que já estudam muito a questão do atendimento domiciliar, do monitoramento domiciliar, né? Sim. Principalmente pacientes idosos, eu vivi muitas iniciativas isso fora do Brasil, que é exatamente para realmente monitorar o paciente de que se realmente ele está fazendo o tratamento, porque ficar mudando de tratamento nem sempre é a solução, né? E é engraçado, assim, porque como eu venho do mundo empresarial, né? Porque assim, sou médica, mas já tem um tempo que eu só faço gestão, né? Que já tem 2 anos que eu sou 100% gestora, e você comentando isso do fazer parte, eu me lembrei das minhas equipes, né? Que como o pensamento é um pensamento de gestor, né? Porque na hora que a gente envolve a nossa equipe nas nossas decisões, elas compram, né, a briga e tem uma chance muito maior de dar certo. Então, é igual com o paciente, né? O profissional e o paciente, eles são uma equipe, né? E só vai dar certo se o paciente comprar aquela briga, se ele entender, né, que faz sentido para mim, né? Então, assim, muito legal. Que faça sentido mesmo, né, Ju? Porque quantas vezes o paciente ouviu tudo, saiu, quando chegou lá fora, me diz o que é que precisa fazer aqui. Que tipo de exame eu vou fazer? Porque, e às vezes eu escuto alguns médicos dizer assim, Paty, mas é porque o paciente não está atento, ou então não tem educação para isso. Gente, o paciente está doente. Paty, eu me lembrei agora da era, que a gente não dá entendia um branco. A letra do médico. Como é que pode?
né, o paciente sair de uma consulta com medo de não entender a prescrição. Olha que loucura, né? Me veio isso agora, né? A história da letra de médico. Hoje em dia não tem, a gente digita tudo, né? É tudo. Mas olha só, como é que pode? Como é que a pessoa se sentia segura, né? Com uma coisa dessa, se ela não sabia nem o que ela ia tomar, porque ela não entendia a letra, né? E muitas vezes o paciente, ele um exemplo de um diagnóstico, né? Acabou de receber um diagnóstico, ele está ali, mas ele não está ali, né? Ah, não. Ele está ali já preocupado como que vai ser a vida dele, o que é que vai impactar na qualidade de vida, então ele sai de lá completamente perdido, por isso que muitas vezes vão acompanhados, né? Então, ter uma empatia de ajudar esse paciente a dar continuidade na jornada, né, é muito importante. Eu vejo até no comecinho mesmo da jornada, o paciente sai do consultório, leva a guia de exames, mas aí não faz os exames. Né? Então, ele foi lá, quis a solução, andou um pouquinho na jornada, mas aí abandonou a jornada por falta de incentivo, né? Talvez não ficou claro para ele a importância de fazer, eu não sei. Mas eu acho que tudo é responsabilidade, né? Se a gente colocar como autorresponsável pela solução, eu acredito que o profissional de saúde pode ajudar muito, sim, né, o paciente. Sim. Com soluções mais fáceis, já dá dicas, né, de lugares onde já tem toda a solução pronta, sim, né? Sim. Eu vejo, por exemplo, anualmente eu faço check-up e não tem aqui em Fortaleza um lugar onde eu faço check-up num lugar só como tem no Einstein, em São Paulo, né? Então eu chego às 7 da manhã, saio de lá às 2 da tarde com todo o check-up feito. Isso é uma solução que atende a um tipo de público, sim, que não tem tempo, que quer fazer tudo, sim, ao mesmo tempo, com concierge. Sim. Então, cada vez mais as pessoas, elas querem praticidade, elas querem ter uma experiência, né? E por isso que é importante decidir, né, que paciente você quer cuidar. É verdade, Paty. Paty, vamos dar um conselho, né, para esses profissionais de saúde, né? Com essa experiência toda que você tem, só para a gente concluir, tá? O que é que você diria hoje para um profissional assim que está se sentindo meio perdido, né? Olha, comece assim, faça assim. O que é que você diria? Do que eu vivenciei, sabe, Ju? O que eu mais vi, uma dor que era recorrente, essa dificuldade de ir para o digital. Sim. Né? Mas o conselho de medicina não permite, isso não permite. E isso paralisa a pessoa. E se paralisa, o seu paciente, o paciente que está precisando de você, não vai ter acesso. Então, se eu puder dar um conselho, não paralise com as novidades e com a mudança do ecossistema. Faz do jeito que pode, sabe? Faz com o celular, faz de qualquer jeito. Começa, né? Comece. E tenha o seu paciente, seja autoridade com o seu paciente, não deixe ele chegar aqui com links de Instagram de outro médico, né? Perfeito, Paty, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz de receber. Foi muito rápido, quero ser chamada de novo. Vai ser chamada de novo, vamos conversar bem muito, né? Até porque, né, Paty tem experiência e assunto, né? Muita coisa pra gente, né, aprender junto, né, Paty? Tá, muito obrigada pela tua participação. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tanto quanto eu gostei, e até o próximo episódio.